Você já sentiu como se sua mente fosse um campo de batalha? Pensamentos negativos surgem do nada, dúvidas insistem em te atormentar, e a paz parece cada vez mais distante. Mas de onde vêm esses pensamentos? E como vencê-los? A verdade é que existe uma guerra invisível acontecendo dentro de nós. A Bíblia nos alerta que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios capítulo 6, versículo 12. Mas a boa notícia é que Deus nos deu armas espirituais poderosas para vencer essa batalha. Hoje, você vai descobrir como derrotar pensamentos ruins e alcançar a verdadeira paz interior. Vou revelar as estratégias do inimigo, como proteger sua mente e como renovar seus pensamentos com a palavra de Deus. Então, fique comigo até o final, porque essas revelações podem mudar sua vida. Antes de começarmos, comente aqui. Você já enfrentou pensamentos negativos que pareciam não ir embora? Como você lida com eles? Já deixa seu like, se inscreve no canal Diário Bíblico e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua fé. Agora, vamos direto para o primeiro ponto. Muitos acreditam que os pensamentos negativos são apenas um reflexo do nosso estado emocional, mas a Bíblia nos ensina que existe uma batalha espiritual acontecendo na mente de cada pessoa. O apóstolo Paulo deixou isso claro quando escreveu: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Segunda carta aos Coríntios capítulo 10 versículos 4 e 5. Isso significa que pensamentos destrutivos não são apenas uma questão psicológica, mas também espiritual. Muitas vezes, o inimigo usa a mente humana como um campo de batalha, implantando dúvidas, medos e mentiras para afastar as pessoas da verdade de Deus. Mas como essa guerra acontece? Ela se manifesta de várias formas, através de dúvidas. Será que Deus realmente me ama? Com sentimentos de culpa e condenação, eu não sou bom o suficiente para Deus. Por meio da ansiedade e do medo. E se nada der certo na minha vida? O inimigo sabe que se ele conseguir dominar seus pensamentos, ele pode influenciar suas emoções, decisões e até mesmo sua fé. É por isso que precisamos estar atentos e preparados para resistir. Agora que entendemos que existe uma guerra espiritual na mente, no próximo tópico vamos explorar de onde vêm esses pensamentos ruins e como discerni-los. Se os pensamentos ruins podem ser armas em uma guerra espiritual, precisamos entender de onde eles vêm. Será que são apenas fruto da nossa mente? Ou há algo mais profundo acontecendo? A Bíblia nos revela 3 principais fontes dos pensamentos ruins. 1. A carne, nossa natureza humana. Nossa mente natural já é inclinada ao pecado. O próprio apóstolo Paulo disse: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Ou seja, muitas vezes, nós mesmos geramos pensamentos negativos devido à nossa natureza caída. Medo, ansiedade, desejo de vingança, orgulho. Tudo isso pode vir do nosso coração sem que haja interferência externa. 2. O mundo, influências externas. Vivemos em um mundo cheio de influências negativas. O que assistimos, ouvimos e as pessoas com quem convivemos podem plantar ideias e crenças erradas em nossa mente. Por exemplo, redes sociais e notícias carregadas de medo podem alimentar a ansiedade e a insegurança, nos levando a questionar nossa fé e nosso propósito. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. 3. O diabo, ataques espirituais. A terceira e mais perigosa fonte dos pensamentos ruins é o próprio inimigo. Satanás é um mentiroso e acusador. Desde o início, ele usou palavras para enganar, como fez com Eva no jardim do Éden.
Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ele planta pensamentos como: Deus te esqueceu. Você nunca será feliz. Seu pecado é imperdoável. O diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João capítulo 8, versículo 44. Agora reflita. Você já percebeu como às vezes pensamentos negativos surgem de repente e parecem ter um peso espiritual? Comente aqui e compartilhe conosco sua experiência. Agora que sabemos da origem dos pensamentos ruins, precisamos entender o poder que eles têm sobre nossa vida. A Bíblia nos ensina que os pensamentos são a semente das palavras e ações. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Este versículo revela uma verdade profunda. Aquilo que pensamos se torna realidade em nossa vida. Se alimentamos nossa mente com negatividade, o que vai sair da nossa boca e o que vamos atrair para a nossa vida é também negativo. O pensamento. Antes da ação. Os pensamentos não são apenas abstrações ou conceitos invisíveis. Eles têm um impacto direto em nosso comportamento. Quando pensamos em algo com frequência, isso começa a influenciar nossas emoções, nossas escolhas e até nossa saúde física. Imagine, por exemplo, uma pessoa que constantemente pensa: eu sou incapaz, eu nunca vou conseguir. Essa pessoa não só vive angustiada, mas pode até desenvolver doenças relacionadas ao estresse. A Bíblia deixa claro que, quando nossos pensamentos não são alinhados com a verdade de Deus, nossa vida se desvia do propósito divino. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. O poder das palavras que falamos também tem um enorme poder. A Bíblia afirma que a língua pode abençoar ou amaldiçoar, dar vida ou morte. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Quando alimentamos nossa mente com palavras de derrota e condenação, não apenas nos afastamos da paz de Deus, mas abrimos portas para que o inimigo tenha mais controle sobre nossas vidas. Por outro lado, palavras de fé, esperança e amor podem transformar nossa realidade e alinhar nossa mente com a verdade de Deus. Se os pensamentos negativos são um campo de batalha, o inimigo, sem dúvida, é um estrategista astuto. Ele sabe exatamente como plantar ideias que nos afastam de Deus e nos atrapalham espiritualmente. Vamos entender como ele age e como podemos detectar suas armadilhas. A mentira que engana a mente. O primeiro truque do inimigo é plantar mentiras que parecem ser verdades. No jardim do Éden, a serpente enganou Eva ao questionar a palavra de Deus. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Aqui, o inimigo começa com uma dúvida. Será que Deus realmente disse isso? Essa dúvida, se não for combatida com a verdade, abre espaço para a mentira. Por exemplo, pensamentos como Deus não me ouve ou eu sou indigno do amor de Deus são mentiras sutis plantadas para nos afastar de sua verdade. A culpa e a condenação, outro truque usado pelo inimigo, é nos acusar constantemente. Ele tenta nos convencer de que não somos merecedores da graça de Deus. Quando erramos, em vez de nos levar ao arrependimento e à restauração, ele nos empurra para um ciclo de culpa e condenação. Quem os acusará? É Deus quem os justifica. Romanos capítulo 8, versículo 33. Essas acusações não vêm de Deus, mas sim do inimigo, que quer nos fazer sentir inseguros e incapazes de viver o propósito de Deus. 3. A dúvida sobre o propósito de Deus. O inimigo também usa a dúvida sobre o propósito divino em nossa vida. Ele semeia pensamentos como: será que Deus realmente tem um plano para mim? Ou, não sou bom o suficiente para ser usado por Deus. Esses pensamentos geram insegurança e paralisia espiritual, impedindo-nos de viver com confiança e fé. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.
Jeremias capítulo 29, versículo 11. O medo e a ansiedade. O medo é uma das armas mais poderosas do inimigo. Ele tenta nos fazer temer o futuro, a dor, o fracasso e até mesmo as dificuldades que podemos enfrentar na vida. A ansiedade alimentada por esses medos nos tira da paz que Deus oferece. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Agora me diga, você já percebeu alguma dessas armadilhas em sua vida? Como o inimigo tem tentado atacar sua mente? Agora que sabemos como o inimigo age na mente, a boa notícia é que há um poder transformador na palavra de Deus. A Bíblia é mais do que um livro de instruções. Ela é a chave para renovar nossos pensamentos e restabelecer nossa paz interior. Vamos explorar como podemos usar as Escrituras para vencer os pensamentos ruins e alinhar nossa mente com a verdade de Deus. 1. O primeiro passo. Meditação diária na palavra. Primeira estratégia para renovar a mente é meditar constantemente na palavra de Deus. Não é suficiente apenas ler, é preciso refletir e internalizar os ensinamentos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te comportarás. Josué capítulo 1, versículo 8. Quando nos unias, alimentamos diariamente da palavra de Deus, nossa mente começa a ser transformada. Pensamentos negativos e destrutivos perdem força diante da verdade bíblica. Substituindo mentiras por verdades. Cada vez que o inimigo planta uma mentira, a palavra de Deus pode ser a resposta. Se ele diz você não é digno, podemos responder com a verdade de que, em Cristo somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Por exemplo, se você luta contra a ansiedade, meditar em passagens como Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ajuda a substituir os medos e incertezas por confiança na provisão de Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. A oração como arma poderosa. Além da meditação, a oração é uma arma poderosa para renovar a mente. Ao orar, entregamos nossas lutas e pensamentos negativos a Deus, permitindo que Ele nos fortaleça e nos transforme. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. A oração nos permite alcançar a mente de Cristo, pedindo ao Espírito Santo que nos guie e nos ajude a rejeitar todo pensamento contrário à verdade de Deus. Confissão e afirmações de fé. A confissão positiva, de acordo com as Escrituras, também desempenha um papel crucial. Quando falamos as verdades de Deus, estamos alinhando nossa mente com a sua vontade. Digo-vos que tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus, capítulo 21, versículo 22. Por exemplo, se os pensamentos de medo invadem sua mente ao declarar em voz alta versículos como: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmos capítulo 27, versículo 1. Você está não só renovando sua mente, mas também fortalecendo sua fé contra as forças espirituais que tentam te abater. A batalha espiritual na mente não é algo que devemos enfrentar sozinhos. Deus nos deu armas espirituais poderosas para combater o inimigo e proteger nossa mente de ataques negativos. Vamos explorar algumas dessas armas e como podemos usá-las no nosso dia a dia. O escudo da fé. O apóstolo Paulo descreve a fé como um escudo capaz de extinguir os dardos inflamados do maligno. Quando o inimigo lança pensamentos de dúvida, medo ou condenação, o escudo da fé nos permite rejeitar esses pensamentos e confiar nas promessas de Deus. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Efésios capítulo 6, versículo 16. Quando você se encontra em uma batalha mental, lembre-se de confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando os sentimentos e pensamentos negativos tentam te dominar. A espada do Espírito. A palavra de Deus, a Bíblia, é comparada à espada do Espírito, que é a única arma ofensiva em nossa armadura espiritual. Ao usar as Escrituras para combater os pensamentos negativos, estamos atacando diretamente o inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Quando você se sente dominado por pensamentos destrutivos, declarar a palavra de Deus é uma maneira poderosa de fazer a diferença. Ela não só muda seu foco, mas também enfraquece a influência do inimigo em sua mente. O capacete da salvação. O capacete da salvação é uma proteção para a nossa mente. Nos lembra que somos salvos em Cristo e que nossa identidade está firmada nele. Quando os pensamentos de condenação e medo aparecem, devemos lembrar que nada pode nos separar do amor de Deus. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Este capacete nos impede de cair na tentação de acreditar que nossos erros nos definem. Nossa identidade é em Cristo, e essa verdade deve governar nossa mente. A oração e a vigília espiritual. A oração contínua é um poderoso escudo contra os ataques mentais. Quando oramos, não só buscamos a proteção de Deus, mas também nos alinhamos com sua vontade, permitindo que Ele nos guie e nos fortaleça para resistir aos pensamentos negativos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. A oração é nossa comunicação direta com Deus e deve ser constante, especialmente quando estamos enfrentando ataques mentais. Não subestime o poder da oração em renovar sua mente e fortalecer seu espírito. Agora que conhecemos as armas espirituais e como utilizá-las em momentos de batalha, é essencial manter nossa mente protegida todos os dias. A batalha espiritual é constante, e não podemos deixar nossa guarda baixa. Vamos explorar algumas práticas diárias que nos ajudam a manter a mente alinhada com Deus e a proteger nosso coração de pensamentos negativos. A prática diária da gratidão. A gratidão é uma das formas mais poderosas de blindar nossa mente contra o negativismo. Quando somos gratos a Deus, nossa perspectiva muda, e começamos a ver as bênçãos, mesmo em meio às dificuldades. A mente agradecida está protegida da amargura, do medo e da inveja. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Comece e termine seu dia com um momento de gratidão. Agradeça a Deus por sua fidelidade, pelas pequenas vitórias diárias e pela sua presença em sua vida. Isso ajuda a manter a mente focada no que é bom e verdadeiro. 2. A vigilância espiritual e o poder do silêncio. A vigilância espiritual envolve estar atento aos pensamentos e influências que nos cercam. Muitas vezes, o inimigo tenta agir de forma sutil, usando mídia, conversas ou até mesmo nossas próprias emoções para lançar pensamentos negativos. Estar alerta e praticar o silêncio nos ajuda a discernir a voz de Deus da voz do inimigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos, capítulo 91, versículo 1. Ao praticar momentos de silêncio e oração, você cria um espaço para ouvir a voz de Deus e discernir o que é verdadeiro. Isso também ajuda a filtrar as influências externas que podem prejudicar a paz mental. Alimentação espiritual contínua. A mente é como uma esponja. Ela absorve tudo o que nos rodeia. Por isso, é crucial alimentá-la constantemente com a palavra de Deus. A leitura da Bíblia e o estudo diário das Escrituras devem ser parte da rotina para fortalecer a mente e mantê-la protegida das mentiras do inimigo.
Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam de todo o coração. Salmos capítulo 119, versículo 2. Além disso, ouvir músicas que glorifiquem a Deus, pregações edificantes e meditações sobre a palavra são formas de preencher a mente com o que é puro e positivo. 4. A comunhão com os irmãos. A igreja e a comunidade cristã são recursos fundamentais para manter a mente protegida. Estar em comunhão com outros cristãos fortalece a fé, oferece apoio emocional e espiritual, e cria um ambiente de encorajamento mútuo. Quando os pensamentos ruins tentam nos assolar, é vital ter amigos espirituais com quem podemos orar e compartilhar. Como o ferro com ferro, assim o homem ao seu amigo. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Participar de grupos de oração, estudos bíblicos e momentos de convivência com outros cristãos nos mantém fortalecidos na fé e ajuda a proteger a mente contra as distrações e ataques espirituais. Chegamos ao final dessa jornada de batalha espiritual na mente, onde exploramos os desafios que enfrentamos, as estratégias que Deus nos deu e as práticas diárias que podem manter nossa mente protegida. Agora, é hora de aplicar tudo o que aprendemos. O inimigo vai sempre atacar, mas podemos resistir. Lembre-se, a batalha espiritual na mente nunca acaba completamente enquanto estivermos aqui na Terra. O inimigo vai tentar lançar pensamentos ruins, mas não precisamos aceitar isso. A Bíblia nos ensina que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Portanto, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Podemos resistir aos ataques mentais e vencer com as armas espirituais que Deus nos forneceu, como a palavra de Deus, a oração, a fé e a comunhão com outros cristãos. 2. A renovação diária da mente é essencial cada dia. É uma oportunidade de renovar nossa mente com as verdades de Deus. A prática constante de meditar nas Escrituras, orar e aplicar a palavra em nossa vida diária, é fundamental para que nossa mente seja transformada e que possamos viver em paz, longe da agitação dos pensamentos negativos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. A proteção diária da mente. A vigilância espiritual é um passo importante. O inimigo tenta atacar de maneiras sutis, mas com as práticas diárias de oração, gratidão e a alimentação espiritual constante, podemos fortalecer nossa mente e permanecer firmes na paz de Cristo. Agora, antes de terminar, quero deixar um desafio prático para você. Escolha um versículo para meditar todos os dias, e sempre que pensamentos negativos surgirem, repita esse versículo em voz alta. Faça disso um hábito diário. Eu tenho certeza de que isso trará paz à sua mente e vai transformar a sua forma de pensar e viver. E por último, quero saber, qual versículo ou prática espiritual você acha que mais vai te ajudar a vencer os ataques mentais? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Juntos, podemos vencer qualquer batalha mental. Que Deus abençoe sua mente e sua vida.